Isso. Pronto. Tá gravando, né? Tá? Beleza. Bom, gente, Nossa, estamos encontro chegando 10. contra o 10. A Estamos Sueli chegou chegando. pro encontro 10. A Sueli estava preocupada, assim, tinha aquela, eu não vi. Leu os últimos capítulos, tá ótimo. Agora a gente vai dar uma recapitulada. Hoje a gente está indo no encontro 10, é bem significativo, hein? Fechando o ciclo aí do livro, Evangelização no Mais Além. Hoje a gente vai ver a entrevista da Janaína Farias, né? Que vale muito a pena, todo mundo viu, mas eu acho que a escolha são alguns pontos mais que chamaram a atenção minha e do Herbert, né? Nesse trabalho dela e aí também do livro, né? E outra coisa, antes de a gente adentrar, né, a Janaína traz muito a questão da prática, que é o próximo passo que a gente vai ter, né, que a gente vai entrar no livro da Evangelização na Regeneração. Então, ela já vai trazendo umas pitadas ali da prática, de como a gente vai, e tira umas dúvidas muito relevantes que eu particularmente tive, não tenho mais, mas ainda não apliquei, porque a gente sabe que movimentação dentro da casa espírita às vezes é lenta, né, como a nossa evolução. Então, ela traz essas pitadas para a gente pensar e aplicar no que for possível na nossa região. E nós escolhemos alguns tópicos para a gente enfatizar o que ela falou, que é o investimento da espiritualidade em nós. Eu achei muito legal essa parte que ela fala dos livros doutrinários, como usar. Ela dá umas diquinhas assim, muito legal de como usar os livros. Se é possível evangelizar em casa e qual idade. Esse também, para mim, é novo, aí faz um ano e meio que eu sei dessa novidade aí. Então, você vê que a espiritualidade está fornecendo muita coisa para a gente. A questão da depressão em crianças, que eu acho que todo mundo, né, é muito legal o que ela fala, e eu particularmente acredito nisso, né, que é a necessidade mesmo do espírito. E a evangelização na assistência social, que é a minha parte, né, e da Isilda também. Mas antes a gente vai para aquele momento da mensagem da prece. Vamos lá, Herbert? Bora. Deixa eu só melhorar aqui a minha visão. Aqui. A mensagem de hoje, seguindo a nossa trajetória, tradição, vamos dizer, é do próximo livro, né, que é a Evangelização na Regeneração, e vocês podem encontrar essa mensagem no fascículo 1, página 35. São 4 volumes, e diz o seguinte, é uma mensagem com o título Evangelho, um elo de amor entre evangelizador e evangelizando. O Evangelho é um lastro de luz deixado pelo Cristo para a nossa ascensão, legado de insuperável amor que cura toda dor de nosso coração. Para o evangelizador responsável, é inquestionável estudar com seriedade, absorvendo as palavras de Jesus, força que conduz ao supremo à divindade. No grande compromisso de evangelizar, cabe reforçar que em toda iniciativa o Evangelho deve ser referência em toda e qualquer narrativa. Porque a evangelização que não diz de Jesus jamais produz resultado promissor, pois o evangelho é a força, é a aliança que liga a criança e o evangelizador. Esse elo de amor que se estabelece jamais se enfraquece se seguirmos a indicação. O conhecimento da doutrina espírita é indispensável, mas sem o evangelho não há evangelização. Lúcio de Abreu. Que é o que a Vera estava falando agora, né? Uhum. Alguém gostaria de fazer a prece? Opa. Alguém? Fala assim, eu gostaria. Olha lá. Vera? A Vera vai fazer. Opa, então vai lá, Vera. Muito bom. Isso. Então vamos fechando os nossos olhos nesse momento, vamos nos abraçando e assim vamos de encontro a toda essa equipe espiritual que nos envolve nesse momento, ao Lúcio de Abreu, né? A Aninha,
e toda a espiritualidade, que possamos nesse momento nos ligar a esses irmãos espirituais e que possamos assim receber as suas intuições, o seu carinho e sabermos que muitos somos atendidos. Então, com esse estado de gratidão, iniciamos o nosso estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito obrigada, Vera. Isso mesmo, que o Obrigado. Lúcio de Abreu e a Ani estejam com nós nesse momento conosco, né? Muito bom. E a gente separou alguns tópicos, né? E ela fala do investimento da espiritualidade em nós. Vamos ouvir esse pedacinho aqui. Vocês estão ouvindo? Acho que você precisa compartilhar o áudio. Tá bem baixinho, Cíntia. Vê se você precisa compartilhar o áudio. Acho que eu não compartilhei o áudio, deixa eu voltar. Ah, não precisa nem parar a apresentação. Não? Ah, não sabia. Não, era só entrar direto. Aí da outra não vez que aconteceu sabia. comigo. Share sound aqui, agora achei. Jesus não tem dúvida. Tá bom agora? No que se refere a nós. Ele não está em dúvida, ele não coloca a gente ali para ser testado, não. Não, a Janaína está ali, está me dando um trabalho. Vou colocar ela aqui na evangelização, que além dela me dar um sossego, ainda distrai um pouquinho. Não é assim, não. Jesus só me coloca lá porque ele tem certeza. A dúvida é só minha, dele não tem. E também é importante a gente saber que quando ele quer, ele direciona para outros setores, se ele quiser. Então, seja na evangelização, seja nas tarefas de educação, a gente não pode se fazer muito procurador de Jesus, não, sabe? É bom a gente deixar... Ele tem meios, ele é bom nisso, ele sabe o que ele está fazendo. Ele é muito bom, ele é muito competente, ele é um espírito crístico, pode deixar que ele dá um jeito. Estou dizendo isso porque muitas vezes em curso de evangelização eu já fui chamada no cantinho em que alguém falou comigo assim, aqui, tem um evangelizador ali que não devia estar nessa tarefa. E eu não sei como é que eu falo isso para ele. Eu não sei como é que eu falo, fulano vai fazer uma campanha do quilo, vai rezar, vai fazer qualquer coisa, né? Mas... E eu falei com a pessoa, falei assim, nossa, graças a Deus que você não sabe como falar. Não saiba mesmo, não procura, não, deixa. Jesus é bom no que ele faz, né? Ele sabe direcionar os trabalhadores dele. Então, esse é um passo assim, primordial, saber essas duas coisas. Nós estamos no lugar certo e é uma coisa muito importante, muito importante. É isso aí, né, gente? Estamos aqui no lugar certo e isso é uma coisa muito importante que eu acho que ainda é pouco valorizado dentro das casas espíritas. Não sei vocês, eu sinto isso, o Herbert também, é uma briga que a gente vem aí há muito tempo. Então, é uma briga boa, é o tal do bom combate, né? A gente precisa estar muito atento a isso. Então, só para reforçar, né, o investimento alto da espiritualidade nesse trabalho que a gente viu em todo o livro, o investimento de Jesus nisso, porque se há evangelização, não há obsessão, né? E nós fomos carimbados por Jesus, ou seja, a gente já vem no estudo disso há muitas encarnações, na espiritualidade, né? Então, não há erro no caminho, né? Se estamos aqui, não tem problema, é aqui mesmo que tem que estar. E a questão da educação, né? Que aí mais para frente ela fala, que eu não coloquei tudo que ela se alonga, mas ela fala da educação, o quanto a educação espiritual é importante para o espírito, né? Porque alcança naquela profundidade que ele necessita, né? E ele, em nenhum momento, Jesus vai ter dúvida sobre o que você está fazendo, é só você confiar, né? Então, ela fala essa questão da educação e que Jesus está conosco. Então, não tem erro. E esse é o lugar que você está certo e importante. Eu acho que o importante, acho que é o principal, que a gente precisa valorizar mais isso e criar um marketing de Jesus para que isso seja divulgado da maneira correta. E eu achei
Fala. Quando eu vi a primeira vez essa fala dela, quando ela chegou na parte final, foi a parte que mais me chamou a atenção, porque é óbvio, né, que a gente olha e fala assim, não é possível, aquela pessoa ali, nem que seja no trabalho de evangelização, né? Você fala assim, não, aquele ali não pode ser palestrante nem aqui e nem na frente do espelho. Essa pessoa não pode. E quem é que decide se a pessoa Pois pode é. palestrar ou não? Que a gente está falando da evangelização, mas na hora que ela falou assim, já me veio o centro inteiro. É. Ai, gente, mas não dá para esse dirigente, isso daí não pode ser diretor de centro espírita? Essa pessoa egoísta? Quer dizer, a pessoa egoísta? Tá, e se ela for mesmo? Será que ela não está no lugar exato onde ela vai ter que trabalhar o egoísmo dela para ver se ela melhora? Será que o palestrante que vamos dizer assim, que a gente pode o ego muito elevado, será que ele não está justamente ali para ele perceber que ele é igual a todo mundo? Que ele não é melhor do que ninguém porque ele está palestrando, ele só desenvolveu uma habilidade que alguma outra pessoa não quis fazer, falou, mais fácil eu ficar ouvindo, talvez? Será que o papel, né, do evangelizador não é justamente esse, tá lá para poder aprender, porque chegou a hora que ele tinha que saber ensinar para alguém? Fala, não é possível. Olha como fala com as crianças. Esse aí não tem base espírita nenhuma para ser evangelizador, mas então ele está no lugar certo. Agora, então, que nós temos essa consciência, né, Cíntia? É. O evangelizador que a gente julgar, ele vai estar no lugar certo. E a gente também, né? Porque a gente também fica apontando o dedo ali, já estamos no caminho Já já. está errado, já estamos no caminho errado. Então, Muito bom. essa nossa necessidade do controle, né? Uma necessidade do ser humano de querer controlar. E Jesus está no controle, né? Então, não precisa de mais ninguém. Ele é bom, como ela disse, ele é bom nisso. Fica tranquilo. Você vê que a gente está só no primeiro dia, só na primeira fala dela. Quando a gente ouviu isso a primeira vez, acho que a Cíntia ficou tão motivada com tudo isso, que foi a mesma motivação que vocês devem ter tido. Eu tive. Quando eu comecei a ouvir, você vê que em fração de segundos, uma pouca fala, você consegue elaborar todo esse pensamento, né? E é por isso que a gente está aqui, para hoje discutir isso daí, né? Mas manda lá, Cíntia, pode prosseguir aí. Vamos lá. E outro ponto que a gente separou aqui é a questão dos livros, outra coisa que eu também nunca tinha pensado. Não sei vocês, eu quero ouvir de vocês depois no final essa questão do livro. Vamos ver o que ela fala. O livro dos Espíritos, por exemplo, lá no começo, lá ele vai falar sobre os atributos de Deus. Por exemplo, Deus é infinito. Com um adulto, se você falar Deus é infinito, ele vai ter ali recurso mental para traçar milhões de pensamentos sobre aquilo. Então, você pode virar para um adulto e falar assim, Deus é infinito. E indicar para ele mais um monte de livro para ele ler, para ele ajudar a pensar. Mas para uma criança de 3, 4 anos, se você chegar e falar Deus é infinito, o mundo da criança de 3 e 4 anos ele é muito restrito para que a ideia de infinitude socorra ela rápido. Então, você tem que dar subsídios. Você pode falar de Deus infinito para uma criança? Pode. Como? Eu fiz com criança pequenininha, nessa faixa etária, eu enchi um balde d'água, levei para a sala, eu tinha que falar que Deus era infinito. Coloquei uma colherzinha de chá na mão das minhas crianças, eram poucas, eram umas 5 crianças, e peguei um baldão, né, enchi d'água e falei assim, vocês têm que esvaziar esse balde com a colher. E de 5 em 5 minutos, eu vou derramar essa jarra d'água no balde. Vamos lá. Fiz como se fosse uma espécie de competição. Aí elas iam, né? Tirava com a colherzinha, tirava com a colherzinha, passava 5 minutinhos, eu lá com a jarra. Aí enchi. Aí chegou uma hora que a criança falou comigo assim, tia, pelo amor de Deus, isso não vai acabar nunca. É isso, meu filho. É isso mesmo. Isso tudo é para falar que Deus não vai acabar nunca, meu filho. Nem começou. Ele não começou, ele não vai acabar nunca. Aí é o Livro dos Espíritos, né, gente? Ela explicando uma parte do livro dos Espíritos. Então, qual livro usar? Aquele que te dá vontade, ela diz, né? Eu achei isso incrível. Vou falar para você que nunca tinha pensado nisso, né? A gente às vezes encontra a aulinha pronta, mas a gente tem usado a apostila da FEB com as crianças
no Centro Espírita. Gente, tem tudo lá, tudo. Esse livro espírita Livro dos Espíritos, é Gênese, sabe? Evangelho, tudo ali condensado nas aulinhas, e a gente pode usar o que a gente quiser, não tem livro inadequado, né? Essa história que ela contou é a adequação do Livro dos Espíritos para crianças de 5, 6 anos. É isso que eu falei, que ela traz umas dicas, né? Sobre a possibilidade de transformar esse livro em palpável para as crianças. Ah, Cíntia, você vai ter que contar como é que você fez para explicar como é que o espírito se faz e encarna. Como que você fez? Você lembra? Como é que Deus cria os espíritos e ele faz a gente virar espírito? Você que criou, né? Não foi você. Não é A gente fez o seguinte, ó, olha só que legal, já que é para trocar experiência, a gente pegou e fez o seguinte, a gente criou os 3 elementos que a gente precisava para explicar o sopro divino, né? Que é como, porque a gente não sabe como que Deus cria os espíritos, então tem essa definição lá trazida pela doutrina, né? O sopro divino, tá? Aí a gente pensou, a gente fez o seguinte, a gente colocou um pouquinho de farinha branca, que é para dar, né, fazer sujeira, dentro de uma bexiga. E a gente era Deus e assoprava a bexiga. O que a gente estava fazendo? Assoprando a bexiga, enchendo a bexiga com o espírito, e a farinha que estava lá dentro, que eles não sabiam, não deveriam, vamos dizer assim, saber, porque os pais colocariam a farinha dentro da bexiga, seria o perispírito. E a bexiga é o corpo material. E assim, o legal é que a gente preparou isso pensando nisso. A gente não pensou no desencarne do bichinho. O que aconteceu? Lembra do Kaique? O Kaique virou e falou assim, a gente falou assim, então vamos estourar a bexiga, porque a gente queria que o pó da farinha saísse e aí ficasse caracterizado como um espírito. O corpo material se foi, você pega a bexiga e joga fora. Aí ele falou assim, a gente vai desencarnar a bexiga, né? Alguma coisa assim. Não, vamos ter que enterrar a bexiga agora, vamos ter que enterrar a bexiga, porque é o corpo material. Não é que ele queria fazer o velório, ele queria fazer o enterro da bexiga. Isso, né, gente? Vamos estourar a bexiga. O que aconteceu com a bexiga? A bexiga morreu, daí que veio a história. A gente só queria mostrar o pozinho saindo. O que aconteceu com a bexiga? Ela morreu. Tem que enterrar a bexiga, tem que fazer todo o ritual. E detalhe, aí você perguntava, pode usar bexiga de novo? Não, a gente ganha uma bexiga nova hora que vem de novo. Vai começar tudo de novo. Só que aí não precisa encher, né? Porque o sopro era para caracterizar a criação do espírito. Aí fez o espírito, a gente já fez uma forma só, né? Entendeu? Então... E eu acho que o que é legal aqui, dessa fala dela, que ela completa depois, é a questão de usar a Bíblia e o Velho Testamento. Que o Lúcio escreveu o livro das Milagres de Jesus, que eu estou para comprar esses livros, não sei se alguém conhece, né? Mas tem, o desencarnado Lúcio já escreveu esses livros dos Milagres de Jesus. Então, quanta resistência eu já vi na casa espírita de Bíblia e Velho Testamento, vixe, não sei vocês, mas... né? Então, é isso, gente. Qualquer livro é útil. Eu achei isso aqui fantástico. São coisas que a gente não reflete, né? E você vê que a espiritualidade traz essas pessoas para a gente poder refletir. E esse eu também achei fantástico, a questão de evangelizar em casa e qual a idade. Vamos ver o que ela fala. Pois é, para você ver como é que a gente é ingênuo. Primeiro que a gente acha que o menino não vai entender. O menino está fresquinho do plano espiritual. Você queria falar alguma coisa, Vera? Não? Pode falar. Disse assim que não tem ordem, né? Não tem essa ordem. É pior ainda, né? O pior ou o melhor, porque ela fala que é antes, seguir, né? Alguma coisa, né? Seguir alguma coisa. Não precisa isso. Existe um drama, né? Eu vou falar de, por exemplo, uma polêmica, tá? Que teve no centro. Eu vou falar de desencarnação, de obsessão com uma criança. Vai falar. Você teve, né? Você teve esse... Só que como que você vai falar? Esse é o X. Acho que isso é a mensagem X que eles deixam. Ela fala na entrevista que você pode usar a memória de um suicida. Ela fala nessa entrevista. Fala.
Fala. Você pode usar a memória de um suicida, só que você vai falar para a criança, não. O problema não é a gente querer doutrinar a criança. O problema é em casa ele assistir o Jornal Sangrento, ele assistir a novela Briguenta. O problema é que a gente faz o que a gente tenta consertar tudo que a criança recebeu de carga durante a semana, né? A gente estava lendo agora há pouco Mãos Unidas, era o Religião em Nós, né? Acho que é o capítulo 16. Isso mesmo. E tem essa, é isso, né? É isso, né, Silvia? Religião em Nós. E tem a parte da sexualidade. É complicado. É complicado. O meu filho abre o TikTok, você consegue fazer parar de usar o TikTok? Não, mas aí vai um vídeo atrás do outro e passa um ali, uma moça rebolando seminua, quase, né? Você fala assim, poxa, e aí? Então vamos encarar isso como, né? Qual que é o real significado disso? Aí a criança recebe toda essa carga, aí chega na sala de evangelização, a gente vai ter que falar. A gente vai ter que falar. O que é obsessão? O que é obsessão? São más companhias. Quando você vai falar de obsessão, você vai falar para a criança do amiguinho que faz a coisa errada lá na sala de aula e você vai atrás. Ou se ele chega e fala e sugere para você, ó, vamos fazer tal coisa, vamos zoar o outro amiguinho, vamos fazer o bullying X, né? A gente não pode também dar ideia para a criança, né? E falar assim, não, vamos fazer bullying tal, né? Não especificar, nem aqui, a gente não precisa. Mas a gente vai tentar mostrar para ela, no seu dia a dia, onde ela encontra exemplos disso. Ela vai saber que isso é obsessão lá na frente, mas ela já vai ter o conceito. E o espírito sabe, né? E o espírito então sabe. é o que a Janaína vai falar agora, né? A gente fica preocupado de falar de obsessão para um espírito que já está mais preparado do que a gente sobre obsessão. Como ela diz, fresquinho. Tá Fresquinho. Roda aí o vídeo. Pois é, para você ver como é que a gente é ingênuo. Primeiro que a gente acha que o menino não vai entender. O menino tá fresquinho do plano espiritual. Ele tava lá, gurinha mesmo, a gente está aqui há 40 anos, já esqueceu, já tá ligado aqui nas coisas do mundo, tá pensando em boleto, né? Vem assim no WhatsApp, seu boleto venceu, você fala assim, graças a Deus eu tava torcendo para ele, e fica nessa. O menino tem isso não, gente. Preocupação do menino é mamar, dormir. Ele tá fresquinho do plano espiritual. Pouquinho tempo atrás, ele estava ali ganhando carinho de mentor, o mentor falando com ele assim, coisa bonita, coisa linda, pode ir, eu estou aqui com você, eu vou ficar com você o tempo todo, e a gente aqui nessa luta nem sabe quem que é o mentor da gente, até a confusão, e a gente acha que o menino não vai entender, o menino teve aula. E outra coisa, sobre a idade, no Instituto Ser tem a evangelização pré-concepção. O menino não está nem na barriga. Sabe por que tem? Não foi aleatório, não é porque a Sheila Passos ficou louca lá e falou assim, não tem mais nada que inventar, eu vou inventar a pré-concepção. Foi assim, não. Conversando com a espiritualidade, com o Sr. Lúcio, né? O Sr. Lúcio é danado. Ele disse assim, a gente estava perguntando, nossa, Lúcio, como é que a gente vai justificar evangelização de bebês? Ele falou assim com a gente, evangelização de bebê já é tardia, minha filha. Tá tarde. Justifica sim. Entendeu? Evangelizar um menino que já nasceu, nós já perdemos 9 meses. Que podia ser uma evangelização ali, uma coisa doida, que tem também no ser. Tudo é a Sheila, tadinha. A Sheilinha, os espíritos cutucam ela, a Tânia, e o povo corre atrás. Ai, gente, ela é muito engraçada, né? Pois é, é que a gente é... Ela é muito engraçada, e para mim também foi eu sei também, no ano passado, desde que a gente começou a ver a Cíntia, né, Oliveira, né, Herbert, que fala muito da evangelização de bebês, o quanto isso é evangelização para a criança e para a mãe e para a família, né?
E essa concepção essa evangelização antes da concepção, eu acho que é incrível, né? Porque a gente sabe que o espírito já está preparado para aquela família, toda uma conversa até antes da concepção. Ah, você vai aceitar engravidar? A gente sabe de tudo isso, né? Então, olha quanto problema a gente evitaria. Eu só fico pensando na economia de problemas, né? Então, e eu acho muito legal que ela traz o exemplo, né? Que são espíritos milenares que estão reencarnando nesse momento agora com necessidades gravíssimas do evangelho. Ela conta mesmo a história dos filhos, que ela faltava na escola, mas não faltava na evangelização por nada. E a questão de que está difícil reencarnar, porque eles estão preocupados com a pandemia, de perder pai cedo, mãe cedo. Então, é bem, bem forte, assim, né, essa fala dela. Fala aí, Herbert. Só pedir desculpas ali, um erro nosso de digitação, evangelho. Não, de boa, tentei arrumar, mas não apareceu aí para... Tem que sair e entrar, mas tudo bem. Isso aí é o de menos. E essa parte aí do evangelizar em casa, eu não sei se... Agora não sei se eu estou confundindo, mas acho que ela que fala mais para frente, não sei se nessa parte, dos pais, né? Os pais que são os evangelizadores, eu não lembro se vai falar mais para frente, né? Sim. Ela fala que a gente tem que trabalhar. A família aí não tem jeito, né? É um fato que a gente tem que levar em consideração, trabalhar a família, porque os pais são os evangelizadores. Então, vindo do outro tema, que era da poluição que a gente recebe, né? Que a criança recebe durante a semana, vai ser aonde? Dentro do próprio lar. Né? Então, por exemplo, a gente tem que aproveitar certas situações, né? O meu menor ficou grudado nesse tal desse Big Brother. Eu consigo proibir? Até certo ponto a gente consegue, como ela falou, né? Os filhos falam, mas eu não queria ir, você me levava obrigado, e hoje você agradece. Eu fui criado católico, meus pais me obrigavam a levantar domingo de manhã cedo para ir na missa. Pelo amor de Deus, né? O ano inteiro você acorda cedo para ir para a escola, que estudava de manhã, vai para a missa. Eu sou grato, eu reclamei muito e hoje eu sou grato. Aprendi muito com o seu Camilo de Leles, né? Eu estou aqui no Centro Espírita agora. Afinal de contas, esse pessoal dos milagres aí tinha muita ligação com os espíritos, né? Então, assim, a gente não vai obrigar eu falar para você qual é a minha estratégia. Vamos ver o que tem aí nesse Big Brother, que eu assisti acho que os primeiros lá, até o terceiro, sei lá. Agora, lógico que perdeu o sentido total para mim logo no começo, né? Então eu falei, não, filho, vamos ver. Fala sobre julgamento. A moça lá, Carol Conká, sofreu bastante, eu usei o exemplo dela. Eu falei, você acha certo? Por mais errada que ela estivesse, você gosta que exponha os seus erros? E aí você aproveita isso, né? Então, eu não estou evangelizando meu filho sem ser evangelizador, sendo pai, né? A gente tem que chamar a atenção dos pais para isso. De repente, eles são os primeiros evangelizadores. Depois é que vem a gente. Não sei, acho que ela comenta isso aí, né? Nesse trecho, eu acho. Nesse trecho aí da importância do evangelho. E isso que o Herbert falou é muito bom, porque não tem como você escolher. Eu conheço muitos pais que escondem o mundo dos filhos. E aí, quando os filhos dão aquele choque de realidade, ou surtam, ou brigam com os pais, porque é atraente, é a porta larga, né, gente? O mundo que a gente vive é a porta larga. É a porta larga, eu conheço gente que não dá açúcar. É muito importante até, mas depois de uma certa fase não tem mais o que fazer, você dá menos. Mas você não vai proibir, porque uma hora ela vai encontrar, ela vai cair de boca no negócio, porque nunca teve o senso crítico. O Herbert está falando de senso crítico, né? E eu acho que é isso. Eu mesmo, como criança, eu acho que eu vi pouco do mundo, assim. Eu ainda me assusto com algumas coisas da humanidade. A gente tem cada conflito. Eu fui criado na rua e ela foi criada em casa. Cada uma, gente, é muito bom. Isso é que faz, o Yang e Ying, né? Mas eu acredito nas pessoas, então para mim é tranquilo, mesmo que ela umas porradas, não tem problema. E aí ela fala, né, eu acho que a gente trouxe esse trecho da depressão de crianças, porque da importância da gente olhar se é depressão mesmo ou se é só falta de evangelho, né? Vamos ver aqui. Aprender.
Olha, nós temos muita coisa a se levar em conta quando nós temos uma criança depressiva ou com essas dificuldades. Pode ser, sim, um processo do espírito e desse contraste que ele sente na vida física, desse sofrimento que é o viver, não é? Às vezes tem muita angústia naquele espírito encarnado. Pode ser, sim, mas a gente tem muito que pensar no papel educativo. A educação tem um papel muito fundamental em estruturar esses espíritos. Nós temos um problema grave na educação hoje em dia. Estou falando, quando eu falo educação, eu estou colocando evangelização, a educação dos professores, que para mim são evangelizadores. Só não tem esse nome, mas o professor na sala de aula, ele é um evangelizador, ele é um moralizador, no bom sentido da palavra, né? Ele é um guia de moralidade para aquela criança. Está longe de acontecer da criança ir na escola aprender só matéria, está longe. O professor está ali sempre auxiliando. Então, nesse complexo educacional, nós estamos com um problema grave, muitas vezes partindo da família do espírito. Nós temos muitos pais e mães com problemas de culpa muito profunda. Às vezes são pessoas que sofreram muito na vida, tiveram uma vida muito dolorosa, passaram por situações muito complexas e olham para aquela criança e dizem assim: eu não posso permitir que meu filho passe por essas coisas. E existem coisas realmente que nós não podemos permitir, não é? Qualquer situação de abuso, qualquer situação vexatória para o espírito, é obrigação nossa como pai e mãe resguardá-los disso dentro das nossas possibilidades, né? Mas existe aquele quinhão que pertence ao espírito, aquela coisa que faz parte da luta do espírito, e se eu protejo ele disso, se eu protejo ele da frustração, eu não estou ajudando ele, eu estou criando um espírito que se fragiliza muito fácil com coisas que ele vai ter que enfrentar. Às vezes é muito necessário estabelecer limites para a criança. Existem estudos que dizem que o cérebro não consegue entender o não. O cérebro nosso é meio escamoteia ali um pouco no entendimento do não. Pode ser a palavra, mas o limite ele compreende. E a criança solicita isso dos pais o tempo todo. Ajudar aquela criança, o limite ali, ele funciona como uma segurança para a criança. A criança ela está sempre mexendo com os limites que nós damos. É por quê? É porque ela quer irritar o pai e mãe? É porque ela quer se libertar com 5 anos de idade, fazer o que ela quer? Não é porque ela está insegura. Ela precisa saber que ela pode confiar nos adultos, que os adultos vão resguardá-la, inclusive daquilo que ela não sabe. O limite funciona como isso. Olha que legal. Perguntam sobre depressão e ela fala, será que é depressão mesmo, né? Existem casos, mas existe o caso da falta de limites, não é limite de como que eu posso dizer? Aquela coisa meio sargentão, né, que o pessoal antigamente, a criação antiga, né, que o pessoal não era não, e não porque não tinha nem porquê, né, era não. Agora, mas existe uma educação que tem que ter limite e com não explicando por quê, porque os espíritos hoje em dia não aceitam mais não sem o resto, né? Então, é preciso estar muito atento e a gente deve ter muito isso dentro das nossas salas de aula, né, e de observação mesmo desse processo de depressão, não pode ser por problemas orgânicos do próprio espírito, até por ele ter que passar por isso, né, a gente sabe que muitos espíritos vêm por encarnação compulsória, reencarnação compulsória, tem um monte de caso, né, não dá para você ficar falando aqui uns 3 dias só de tipos de reencarnação. Mas é isso, o que a gente pode fazer como evangelizador?
né? A gente pode observar esses pontos, se está tendo limite dentro da educação e da moral cristã, né? Os limites são necessários para o desenvolvimento do espírito. Sem esses, a gente acaba se perdendo, né? E eu confesso que eu ainda estou processando esse negócio de ser um processo do espírito, né? Porque eu fiquei pensando depois nisso, em como a depressão pode ser algo que nós temos que passar. É uma coisa que eu não compreendi ainda. Na Espero verdade, compreender ela logo. não está dizendo isso, Herbert, ela está dizendo que Ela falou faz que pode ser parte do... um processo do espírito. Eu falo, mas vai ter que Não viver isso? não que a pessoa tenha que passar pelo processo depressivo, mas ele carrega esse processo depressivo para ser vencido. Para ser vencido, assim, eu entendo, o máximo que eu consigo pegar é que era um espírito depressivo e ele não se libertou disso, ele teve mais uma oportunidade na Isso. encarnação. Ele precisa Né? Por de... ser um processo que, assim, na verdade, ele tem a dádiva, Isso. a bênção do esquecimento para que ele possa superar isso, né? Isso, eu também entendo isso E, como um desafio para ele enfrentar que ele ainda não conseguiu. Como nós, em nossas diversas dificuldades na reencarnação, né? e Ah, agora, fala. Não, coisas e básicas, agora, como alimentação, dificuldade de aprendizado, tudo isso são coisas que a gente tem que ultrapassar, não é que tem que ficar lá, né? e agora sem novidades, né? Que o professor está lá para evangelizar, né? Na boa. Quantos professores trabalham no centro espírita, não só na evangelização, mas também no principiante, na palestra, são dirigentes excelentes, são excelentes dirigentes que foram diretores de escola, então eles possuem aí a sua habilidade, né, na gestão do centro, né, com muito amor e carinho, porque trabalham com crianças. Agora, tem uma coisa que ela falou ali, da questão do não. É assim, só para deixar claro, também não sou especialista, mas eu já estudei e faço vários cursos de PNL, e o que a gente aprende é que o cérebro, na neurolinguística, ele ele não recebe uma informação negativa. O nosso cérebro ele não foi feito para receber uma informação negativa. O que ela quis dizer é assim, sabe quando você fala para alguém, eu não vou esquecer disso? O que acontece é que o seu cérebro, como ele não percebe uma informação negativa, quando você diz para o seu cérebro, eu não vou esquecer, ele anula o não e ele fala para você assim, eu vou esquecer disso. Isso é neurolinguística, é ciência, se vocês quiserem pesquisar como é que... Resumindo, é isso. O não que ela falou aqui é aceito aí, que é pela criança, é a questão do não fazer, né? É aquele não que você fala, pare. É isso daí, é um alerta. Esse não, a gente entende como como é imperativo, né? Como algo imperativo que você tem que cumprir. É uma ação que você tem que parar de fazer. Tá? Só para deixar. Então, É o por limite, exemplo, né? É o limite que ela fala. quando eu aprendi isso, a primeira vez foi na faculdade, lá na década de 90, um livro que eu li de um cara que se chama José Silva. E ele treinava muitos atletas. E ele trouxe essa informação. A partir daí, dos outros estudos, eu comecei a treinar-me a não usar, é difícil falar assim, né? O não para esse tipo de informação. Então, por exemplo, se você pegar o meu discurso, se você tiver atenção no que eu falo, dificilmente você vai me ver passando... Eu estou tentando fazer o máximo possível para não passar uma informação desse sentido, negativa. E sempre algo positivo. Né? Sempre a questão do Big Brother, vamos lá. Muita gente pode tratar como uma forma negativa. Eu não prefiro não tratar como uma forma negativa e buscar o que tem de lição e encarar com naturalidade. Então, o não me transformou nesse sentido. Esse não, isso que ela falou, está ligado a esse tipo, da mensagem que você manda, tá? Acho que era só isso. E é que ela fala dos limites necessários para o desenvolvimento do espírito, né? É isso daí. Sim, o limite é necessário, né?
É o que ela fala, os pais, por não Não quererem se culpa. sofrer, É. se culpam e acabam não... Tem medo, né? Tem medo. Quer ser amigo, né? Aquela história, você não É. precisa ser amigo, né? Você Ele precisa vai me ser odiar. respeitado. Se eu proibir, se eu falar não pro meu filho, ele vai me odiar quando ele crescer, e aí... E a família? Opa, desculpa, né? apertei sem querer aqui. Fala aí. Não, é isso aí. Não, era só... Agora, essa parte aqui que eu sei incrível, eu não conhecia esse termo, vou usar agora, já adquiri evangelização plena, não sei vocês, mas quando eu voltar presencial, Cíntia falando evangelização plena para todo mundo lá, né, Silvia? Cara, assim. Família, como Vamos ver. sensibilizar para essa consciência espiritual do ser que chega aos lares, justo nesse momento tão desafiador? Verdade. Olha, a maneira que a gente tem para sensibilizar os pais é um complexo chamado evangelização plena. O que é evangelização plena? Eu só posso dar exemplo do ser, porque é lá que eu estou, viu, gente? Não é puxando sardinha, não. Eu puxaria sardinha, mas não é não, é porque a gente está convivendo lá. O que é evangelização plena? Criança, adolescente, bebê, espírito desencarnado que está pensando em encarnar, pai e mãe que está pensando em ter filho, pai e mãe da criança. Está todo mundo ali envolvido naquela confusão benéfica. Está todo mundo ali fazendo alguma coisa. A evangelização plena, ela não tem evangelização assim. Quinta-feira é evangelização de bebê. Na sexta é evangelização pré-concepção. Não é assim, não. Né? Agora, na pandemia, é claro que a gente precisa organizar os horários, né? Não tem jeito. Mas quando é presencial, vixe, você chegava lá no ser, tinha gente saindo pelo ladrão. Porque cada um está fazendo uma coisa e está envolvido. Isso é uma forma de conscientizar os pais. Outra forma que eu sempre vi nas reuniões das casas espíritas lá de Belo Horizonte, eu não sei se é uma prática, do Brasil, mas, por exemplo, lá no Centro Espírita Paz e Amor, no Centro Espírita Os Mensageiros, lá no Maria de Nazaré era assim, os centros todos que eu rodei, circulei por eles lá, ou fazendo curso, ou qualquer coisa assim, dando palestra, eles tinham um dia de evangelização lá, que era o dia da evangelização da família. Então, acontecia coisas, por exemplo, porque nem todo mundo tem essa possibilidade, mas tem coisa que dá para fazer. Por exemplo, o Paz e Amor. O Paz e Amor, os pais estavam em uma reunião específica para a família, então eram tratados temas familiares, né? A reencarnação, mas era reencarnação com foco na família. O mesmo tema que era dado para os pais era dado para as crianças, dentro da necessidade das crianças, né? Dentro ali da necessidade da evangelização para as crianças. Isso era muito bacana. A criança saía da evangelização lá com atividade, seja lá o que for, pai, hoje eu aprendi sobre reencarnação, e o pai falava, você também? Né? Todo mundo ali se juntava e tinham que conversar, porque era o mesmo tema. Você vê, uma coisa simples, reunião de pais, ou seja, o pai não chegava lá, entregava o filho para os cuidadores, né? E ia embora. Ele levava o filho para a evangelização, mas ele também ficava, né? E tem vários formatos para se fazer isso. Aí o que acontecia? Toda vez que tinha reunião de pais, ou as palestras, vamos supor, palestra, o tema dela é sobre mediunidade. Acontece na quarta-feira à noite, né? Mesmo não tendo evangelização na casa, sempre era falado, né? A pessoa responsável lá pelo doutrinário da casa falava sempre, gente, sábado, tal hora, ou domingo, seja lá qual for o dia, né? Nós temos a evangelização das crianças, e falava um pouco sobre a importância da evangelização. Isso é 2 minutos. 2 minutos, gente. Evangelizar a criança é muito importante, né? Se a gente quer proteger os filhos dos enganos que a gente teve, evangelho neles. Tá simples. Eles vão lidar muito melhor do que a vida do que eu, que não tive evangelização, tive que ficar batendo cabeça na parede para entender as coisas. Quem me dera, né? Então, se eu quero realmente ajudar as crianças,
Se eu quero protegê-las assim de certas coisas desnecessárias no mundo, evangelho nelas. O jeito que ela fala é muito legal, né, gente? É muito simples, né? Evangelho nelas, espontâneo, né? Então, esse conceito de evangelização ainda também, não sei vocês também, depois quero saber a questão de evangelização plena, né? Conheço algumas casas que fazem, outras não, a nossa não faz, né? E essa divulgação nas palestras também era uma coisa que às vezes fazia, às vezes não fazia, né, Herbert? E é um negócio de acontecer ao mesmo tempo, isso é muito importante, né? Isso é muito importante para a evangelização. E a importância da troca, né? Da possibilidade de aplicação. Você pode aplicar de várias maneiras essa questão com a família. E essa que ela falou da divulgação em todos os eventos da casa, isso é bem importante. Quer completar com alguma coisa, Herbert? Só que sem novidade, né? Esse negócio da. Eu ia em tudo quanto era palestra lá no centro, ela estava lá, e alguns oradores já sabendo da minha vontade de levar as crianças para lá, porque eu não me conformo. Eu sou aquela pessoa que tem uma conformidade baixa, né? A gente tem que ir atrás. E eu não me conformava, eu falei, então eu posso falar? Eu ia começar a palestra, posso dar um recadinho antes? E a gente chamava lá o pessoal, e o pessoal animado, olhava para você com um sorriso, com um brilho nos olhos, e nada. E nada. Aí, porque o meu filho é isso, porque, a separação, porque, não sei o quê, cada um tem um problema. Mas se preocupar ali na hora, depois aí o que acontece, é que nem a Cintia falou aí, né? Vai chegar, a gente vai conseguir talvez evitar muitas coisas. A gente não está prometendo isso, mas a gente está acreditando que Jesus vai poder encaminhar a criança melhor. Aí quando ficar velho, vai lá, vai participar de outros grupos lá, né? Mais pesados, talvez se tivesse seguido, né, com força. O lance que ela fala dos filhos dela, lá atrás, ela falou, foi bem claro, meus filhos ficavam furos, iam obrigados, mas quem manda na minha... Os meus filhos, a gente tem esse acordo. Quem manda por enquanto você é criança. Até os seus 7, 10 anos, eu é que decido por você. Porque isso daí foi o que foi confiado a mim. Se eu não decidisse, eu vou deixar você decidir com 10 anos? Né? Eu tenho um que é um pouco mais insistente nisso, por umas outras questões, o mais novo, e eu tenho que ficar lembrando ele o tempo todo quem é o adulto da relação. Eu falo, filho, quem que é o adulto da relação? Sou eu. Então, assim, é importante fazer isso e abraçar a família, que é o que ela está falando. Né? Essa questão de deixar a criança lá é uma realidade de muitas e muitas famílias e centros, né? Que acontece isso por mundo afora. Deixa a criança e assim, fala, o evangelizador faz o que eu tinha que fazer, né? Então é mais isso daí. O evangelizador até pode fazer, mas existe uma rede, né? Que é o que diz no livro, a rede de apoio ali, né? Todo mundo está engrenado numa máquina que, se um falhar, vai ficar capenga em algum lugar ali. Exatamente. Tem mais 2 vídeos, mas eu vou passar só mais um. O último a gente comenta, porque acho que é meio mais do mesmo. Mas esse aqui eu acho importante, que é a questão da evangelização na assistente social, que é meu trabalho da Isilda aí. Vamos ver. A evangelização no Mais Além, seu Lúcio diz assim: olha, na maioria das vezes não conseguimos mensurar a revolução íntima que o ensino moral processa em uma individualidade. Então, a gente precisa, sim, estar com as nossas crianças dentro da evangelização. Eu posso te dar um exemplo, 2 exemplos disso? Deve, sim. Um deles é de conhecimento do Brasil inteiro, sabe? De vez em quando, nos cursos de evangelização, alguém pergunta assim: ô, Janaína, eu mexo ali com crianças da comunidade, e tem muita criança, principalmente quando a evangelização está associada à assistência social,
Às vezes acontece muito isso. Então, eu recebo criança evangélica, que os pais estão ali também por causa da cesta, né? E outras coisas, né? Então, tem ali criança católica, tem ali criança de várias religiões diferentes. Então, beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Sabe o que eu pensei, Janaína? Já me falaram isso. Janaína, sabe o que eu pensei? Eu pensei em ficar só nos temas evangélicos, assim, e não mexer muito com esse tema doutrinário, não, com esse negócio de mexer com o tema doutrinário, você acaba ferindo as pessoas de outra religião. E eu gosto muito de ouvir essas coisas, sabe? Tem coisa que eu realmente gosto de ouvir. E essa é uma. Que eu falei assim, que essa evangelizadora, até instruída pelo seu Lúcio. Foi uma pergunta que o seu Lúcio me fez fazer. Eu falei assim, ô minha filha, deixa eu te perguntar, o que está escrito nessa casa espírita? Toda casa espírita tem pelo menos uma plaquinha, né? Tem uns que tem uma placona. Aí, no caso dessa casa espírita, por exemplo, era assim, ó, fraternidade espírita, tal, tal. E eu perguntei, o que está escrito lá fora, minha filha? Está escrito fraternidade espírita, tal, tal, né? Então, você está achando que todo mundo que vem aqui não vai saber ler a placa? Isso aqui é uma casa espírita. A pessoa que entra aqui, ela tem que saber isso. Ela sabe que aqui é uma casa espírita. E o nosso compromisso com a casa espírita? Eu não posso eu ir lá na igreja da pessoa, no templo religioso dela, né? E falar assim, gente, vim aqui porque eu trago verdades, né? Isso realmente é um processo obsessivo grave. Mas na casa espírita eu não ofereci espiritismo. E o caso que eu tenho mais simbólico para isso, que sempre que eu penso nisso, me ocorre, me vem assim, ó, eu lembro muito daquele caso daquele menino João Hélio, daquela tragédia lá do carro, né? Porque ele desencarnou no dia da evangelização. Por quê, meu Deus? Por que esse menino desencarnou saindo da evangelização? E toda vez que eu penso nele, eu penso assim, você já pensou se eu fosse a evangelizadora dele? Aí ele chegou lá na minha sala e eu pensei assim, vou mexer com o tema moral. Hoje a aula é imortalidade da alma, não vou mexer com isso não. Né? Tanto menino aqui de outra religião. Aí o João Hélio não colhe. Os espíritos tudo fizeram ali, formaram uma quadrilha ali para colocar João Hélio lá, para ouvir o tema imortalidade da alma, porque seria o dia derradeiro dele na Terra, e fizeram todo um conjunto de circunstâncias para dar para ele chegar lá. E o que eu fiz? Eu falei, não, eu não mexo com isso, não. E João Hélio sai da Terra sem eu ter feito a minha parte. Você já pensou carregar isso? Ai, forte, né? Forte, forte. Então, é isso. E eu sempre briguei com isso, sempre ignorei o fato de alguém me falar que eu não podia falar de espiritismo. É que ninguém aparecia na sala, né, Silvia? Se aparecesse... Ai, mas esse é o nosso compromisso. Eu não sabia que isso acontecia lá no centro, né? E antes de conhecer a Cíntia, eu tive contato com o trabalho da Isildinha, que está aqui na sala com a gente. E foi lá, Isildinha, que eu descobri isso quando viraram para mim e falaram assim, você vai ficar aqui, a gente vai lá na palestra e tal, eu ia ajudar com a distribuição lá do pão, né, e do café com leite, e eu passaria o último vídeo, viu, Cíntia? Mas tudo bem, mas deixa eu só fazer meu rap aqui. A Isildinha falaram para mim assim, a gente vai fazer a palestra, você não acha estranho que a gente não fala de espiritismo? E eu falei, como que é? Eu falei, eu vim lá da freguesia do alto até aqui, né, pensando nos espíritos, chega aqui e não fala, mas não entendi por quê. Não, porque eles vêm aqui, porque pega a cesta, para comer o pão, aí a gente vai doutrinando aos poucos, dando um passe. Eu falei, não, mas se a pessoa não souber que ela tá recebendo passe, ela não vai receber. Eu falei, mas o que tá escrito lá na frente, lá, né? Lá na União Espírita Francisco de Assis, lá em São Paulo, né? Aí eu não lembro como é que tá, Isildinha, porque foi uma loucura, a gente foi no dia da sexta de Natal,
Como é que tá lá na porta? Então, lá tá, Lar Espírita Irmã Clara. Espírita Irmã Clara. É lei, que não tem como fugir. Mas isso não partiu de mim, não. Entendeu? Lá as palestras só no sábado que pode ser falado, né? No sábado. Pois é, uma loucura. Então, a gente segue, senão dá umas confusões assim, né? Mas o que nós fomos fazendo? Às vezes passava filme, sabe? Hoje nós temos muitos filmes que falam sobre reencarnações, né? Sim. Tem aquela até do cachorro, tudo. Vira entretenimento, E aí você abre uma discussão, entendeu? Então, sutilmente, como uma boa professora, quando é proibido certas coisas, depende do governo que está na atualidade, a gente aprende a manipular e falar coisa. E aí a criança questiona, né? É mesmo, esse cachorro veio tal, aí você começa, entendeu? Não é você que está falando, entendeu, né? Exatamente. Olha só. Não é você que tá colocando. Aí o grande impasse lá foi quando começou os passes. As crianças tinham medo, né? E nós tivemos um trabalho maravilhoso, né, da Carol. A Carol chegou a entrar na cabine de passe com algumas crianças. Aí um dia eu coloquei para eles assim: vocês vão na igreja? O que vocês tomam lá na igreja? A hóstia. E você? Eu vinho com o pão. Eu falei, então, nós aqui é a água. Você toma um passe, não tem nada lá, e quando você sai, você vai tomar água. A água purificada faz o efeito para o seu espírito, igual o vinho que você toma na igreja evangélica, igual a hóstia. Aí eles começaram a sentir confiança e hoje todas as crianças tomam passe. No começo não tomavam. Então, aí são normas que a gente seguia, né? Lá começamos a dar palestra lá embaixo, né? E na evangelização a gente começou a mexer muito com a moral, mas tem hora que não tem como fugir, né? Como a Cíntia falou, não tem. Mas aí vinha uma repreensão em cima da gente, né? Lá não era para falar, entendeu? Que não era para dizer, que era para respeitar. A criança não podia a gente impor a nossa religião porque ela estava pegando uma cesta. Às vezes o espírito está esperando milênios para chegar lá e ouvir que é o espírito imortal. Já nasce sabendo que você vai lá para aquele centro conhecer a tia Cíntia, a tia Zildinha, e já era. Eu lembro quando uma menina virou para mim: quer dizer que eu já fui velha? Sim, você já foi velha. Que máximo! Ela saiu toda pimpona da aula, sabendo que ela já tinha sido velha. Então é isso, né, gente? Não, então, olha só. Aí eu descobri isso. Viu? Nós levamos algumas crianças, alguns jovens, né? E não foi todos, porque não tinha condições. Eles vieram com a gente no cinema assistir Allan Kardec. Algumas crianças faziam. Aí que eu falei, puxa vida, se a gente passar filme, é uma coisa legal, porque eles vão sentir, né? Vão... Muito bom. Então, e aí o que acontece? A gente pega e se depara com isso. No outro capítulo anterior aqui que a gente estava, eu falei que eu vi a oportunidade de começar a convocar, né, as crianças lá. E o meu discurso, quando eu era chamado, às vezes estava lá um palestrante, falava, o Herbert, inclusive, da evangelização, daí eu já estava ali de propósito. Eu era que nem o cara do passe, eu ia lá só para falar isso, depois às vezes até eu ia embora, mas eu ficava ali só para dar o recadinho. Então, o meu discurso era exatamente assim, eu falava, tragam seus filhos, porque lá a gente vai dar educação moral cristã, mas principalmente nós vamos ensiná-los a reafirmar a sua identidade espírita. Olha o que eu falava assim, para eles terem a sua afirmação de que são espíritas. A minha proposta para os pais era fazer com que os filhos viessem e falassem assim, eu sou espírita. E entendesse o ser espírita. Né? Então, eu acho que até isso afastou, né? Vamos dizer assim, será que eu vou trazer? Quer dizer, e o pai dele não é, a mãe não é, e aquela coisa toda, né? Mas quando ela falou isso, quer dizer, isso é um tema que está sendo discutido em vários pontos. Agora a internet está boa por isso, porque a gente está vendo pessoas de diversos lugares do país, como vocês são aqui,
estão em regiões diferentes, capazes de compreender isso, concordarem, saberem que isso acontece, mas a gente não fez nada. Daí eu cheguei lá e falei, como que a gente não vai falar? Não é possível. Veio a pandemia, Cíntia, acontece isso com você? Ela, claro, ela já veio contando. Eu falei, não, mas eu tive lá no trabalho da Isildinha e é a mesma coisa. Vamos mudar isso? Vamos. Não vamos. O máximo que eles podem fazer é cortar a gente. A gente abre um mas centro. eu não sou A gente abre um centro, né? Não, onde está assinado? Quem é o dono? É Jesus. Jesus mandou uma comunicação? Não, então não saio. Qual que é o problema disso? Nada. Não é, Isildinha? Ninguém vai cortar vocês, não. Ninguém quer esse BO, não, cara. Fica tranquilo. Então, assim... Não, isso é BO bom, não. Silvia. Isso aqui é evolução, como ela disse. Isso aqui é evolução, como vai falar agora. Quer passar antes só para a gente... Não, peraí, aí a Silvia falou uma coisa que é legal, o BO, é o BO. É um BO que eu e a Cíntia, a gente está assinando, a gente não está preocupado com isso, não. A gente não tem o pudor de ficar escondendo qual é a minha religião. Eu não tenho pudor de dizer que o dinheiro que vai para lá para comprar a cesta básica para aquela pessoa assistida é de um espírita, ou não. Porque quantas doações nós recebemos de empresa, Sim. né? E o espiritismo ele tem essa ligação muito interessante, né? Com diretorias, sei lá, com essa coisa um pouquinho mais... A classe mais alta. Mais alta. Foi onde começou o centro espírita, né? Que em 2010 teve o último censo que mostrou que a religião que tem mais dinheiro é o espiritismo, né? Que são os mais intelectualizados, que tem mais concentração de renda, né? E são os que mais estudam, que mais leem livros. Então vamos fazer valer isso. A gente vai fazer isso para quê? Para fazer exatamente o contrário do que Jesus ensinou, não divulgar. A gente estuda, aprende para guardar para a gente, para levar lá, para chegar lá no plano espiritual. Os caras falam, o que você está fazendo aqui? Se a gente mandou tudo para você ensinar lá, você trouxe de volta essa bagagem? Por quê? Entendeu? Desculpa, fiquei bravo agora, né? Desculpa aí. E na hora do desespero, né? Por mais que você não tenha uma base boa espírita, mas só o fato de você simpatizar já evita problemas como suicídio, entendeu? Eu conheço gente que fala para mim, não me matei porque eu sei que eu não morro mesmo, então não vou me matar, mas que tá uma merda, que tá ruim, tá, né? É isso, tá ruim, meu filho morreu, minha filha morreu, minha família inteira morreu por causa do Covid, mas eu sei que não adianta eu morrer. Né? Primeiro que eu não vou encontrar eles. Então, você vê, é pouco conhecimento, mas é o suficiente para evitar que o cara perca a encarnação. Então, se a gente puder falar com uma criança, como ela disse várias vezes no vídeo, ela fala, às vezes a criança vai uma vez e ouviu o que ela precisava ouvir. Porque Cristo não dá aquele, aconteceu. Não, se a criança foi lá uma vez, é porque era só por isso. Né? Porque ia morrer no dia seguinte, provavelmente, como esse cara do menino, né? Que foi lá e ouviu a questão e desencarnou, né? E aí ela dá um ânimo pra gente aqui, ó, só pra gente finalizar. O negócio de evangelização, isso é uma vantagem louca, gente. Garra nisso. Garra. Pega, isso é salvação. Se alguém pensa assim, né? Se for como eu, olha no espelho, assim, eu de vez em quando olho no espelho, assim, Jesus Cristo, como você é problemática. Eu miro ali, eu estou sabendo o que eu estou falando. Então, eu fico pensando assim, que a evangelização é a tábua de salvação minha. Eu não sei o que teria sido de mim se não tivesse sido a evangelização. Foi o meu comprometimento com a evangelização, né, dentro das nossas extremas ignorâncias, que me deu a honra e o benefício de conviver com espíritos como Solúcio, como o seu Eurípides, Bassanufo. São tantos. Não vou falar, não, senão eu vou encher de nome de desencarnado aqui. Eu vou contar para vocês, é uma vantagem danada. Você evangeliza a criança, automaticamente você vira amigo do mentor espiritual dela, e mentor espiritual é espírito de segunda ordem. É espírito bom. Você está angariando ali um monte. Olha, você vê, é interesse.
Você pode ir interessado. Eu quero conviver com espíritos bons. Vai para a evangelização que você convive. Você vai angariar o interesse desse povo todo. Né? Esse povo todo vai ficar assim, né? Ó, mais um. E eles vão juntar. É bacana como é que eles juntam para auxiliar a gente nisso, porque é uma tarefa muito importante. Então, que a gente se agarre nisso. Eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que se isso já acontecer, ganhei encarnação. Né? Valeu a pena. A live valeu a pena, tudo. Se tiver algum evangelizador aí que está batendo aquela coisinha assim do desânimo, devido a coisas diversas, sabe? Seja lá o que for, se sente perseguido, se sente tolhido, a coisa está ficando feia, olha para si mesmo e fala assim, o que eu estou falando de evangelho? A gente faz isso, né? A gente questiona Deus. O que eu estou falando de evangelho, sendo espírito do jeito que eu sou, ruim? É claro que eu sei que vai falar de evangelho, gente. Os espíritos bons não falam de evangelho, não. Eles vivem o evangelho, a gente precisa falar de evangelho, né? Nós mesmos. Então, se isso está batendo, lembra disso? Esse negócio é bom demais, esse troço de evangelização. É bom demais. Você entra em contato com o espírito bom, você recebe muito carinho da espiritualidade, muito, muito patrocínio, muito amor. É só abrir o coração. Né? Eu desejo que, se tiver o bichinho do desânimo mexendo com qualquer evangelizador, que vá também o bichinho do ânimo através do que a gente conversou aqui. Que o bichinho do ânimo, inclusive, seja maior, seja um bichinho revigorante, viu? E que Deus nos abençoe todos e que a gente saiba muito bem que a gente está tendo a honra de participar de um projeto que é de Jesus. É Ele o patrão. É ele o patrão, gente. Sueli, não é bom isso? Ó, adorei essa tela Olha aí, isso, ele. É. Não é bom isso? Era o que a gente tava, ela falou. Injeção de ânimo para a gente poder seguir em frente, né? É importante deixar registrado, né? Aqui, até porque a gente, se Deus quiser, né, Cintia, eu vou conseguir subir esses vídeos. Esse aqui vai para o YouTube e essa entrevista foi cedida à tia Cris, que é do canal Práticas Pedagógicas na Evangelização, né? Ela faz um trabalho maravilhoso de divulgação do espiritismo, da evangelização e das práticas na evangelização. Isso que é interessante. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do YouTube para quem quiser seguir o canal. Perfeito. Vamos, Sueli. Eu queria saber uma coisa assim. Foi coerente. Eu achei muito coerente o discurso dela, né? E vocês viram como ela falou agora no final? Ela teve 2 momentos da entrevista que ela falou do seu Lúcio, do Eurípides, de todo mundo, e você viu como ela se emocionou? Ela se emociona. Como pode, né? Como é uma coisa que ela falou de coração, a gente percebe por isso. Como pode, depois de tudo que ela viveu, ainda tá aflorado, né? Esse sentimento, né? De gratidão, esse sentimento de trabalho a fazer, né? De confiança, acho que é isso. Não é isso, Sueli? É verdade. Eu achei interessante quando ela falou do bichinho do desânimo, né? Gente, não pode, eu passei por isso e é muito triste, é muito. E hoje é interessante que eu lendo o capítulo, eu encontrei ali uma parte assim que me tocou mesmo, quando ele fala, né, de que, gente, a gente não imagina o socorro que a gente recebe, né? Nos momentos delicados de nossas vidas, que a gente nem percebe, né? O socorro, primeiro, porque é para nós mesmos, e segundo, porque eles nos amparam, nos protege, nos levanta, para que a gente continue fazendo o trabalho, para que a gente cumpra lá a missão que a gente tem de ajudar as crianças. E aí eu me vi, eu digo, gente, a gente precisa estar valorizando qualquer coisa, o mínimo de bom. E aí eu me lembrava, disse, meu Deus, eu passei nos últimos meses, eu tenho passado assim umas situações psicologicamente, né?
falando de situações delicadas, de me sentir machucada, de, às vezes, até expulsa de alguma situação. E aí, quando a situação, um dia, dois, eu digo, meu Deus, nem parece que eu vivi aquilo. Será que é verdade que aquilo aconteceu? E eu não estou sofrendo, não estou chorando, não está me doendo, eu não estou sentindo raiva de fulano. Aí, quando eu li, eu me lembrei, meu Deus, é naquela hora ali que ele carrega a gente no colo, não é como diz o Pegadas na Areia, é naquele momento exato, né, que a gente está sendo carregado, amparado. Gente, é como ela disse, é o caminho da salvação da gente, a nossa salvação é ir evangelizar. Vai com amor, passar a semana inteira aí planejando, ir trabalhando, ir botando amor, porque é o seu caminho, é o nosso caminho, não é? De verdade, viu? Eu É não só ter consigo, confiança. eu não consigo ficar mais sem, viu, Sueli? Isso também. A gente está correndo, Herbert, a Silvia está começando com a gente, mas, cara, é um cansaço bom demais. Como diria a mineirinha, é bom demais esse cansaço. É bom demais. Dorme que dorme, nossa, acorda outro, não é? Com certeza. E vocês perceberam essa ligação, então, da coerência do discurso dela com tudo que foi falado no livro? Quer dizer, ela continuou trazendo em nome do Lúcio, mas com a experiência dela, né? Com a prática vivencial, né? Mas não foi escolhida à toa, né, Herbert? A percepção que eu tive é essa, que não foi à toa que o seu Lúcio, né? Existe ali uma programação e até a procura, né, da pessoa certa para que o exemplo seja dado. Porque o livro é um papel morto, né? Mas se o exemplo for dado, aquilo fica no nosso coração e se multiplica, né? A semente está jogada. Essa sua frase aí eu gostei, eu poderia ajustar. O livro é a madeira morta. A madeira morta. Madeira morta. Né? Porque o livro, se ele não for... Eu tinha uma professora que falava, uma professora não, um estágio que eu fiz no Encore, ela falava, se o livro está diferente da ação dentro do hospital, o livro está errado. Por quê? O livro foi escrito a partir de uma prática, né? Não existe teoria sobre cuidado humano sem cuidar antes. Né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Trazer mais experiências aí, concordam com a Janaína? Pode gostaram não de rever, porque eu já vi 3, 4 vezes, não canso. Cada vez que Fala, Vera, Maria Helena, precisa abrir, isso. A gente fica fazendo uma retrospectiva, né, tudo aí do livro e de tudo, a palestra, né, e eu fico vendo a importância que é o estudar, né, que a gente tem que estar estudando e ter o material dentro da gente, porque a qualquer momento vem a necessidade de utilizar, né, seja numa aula, seja numa conversa, seja em algum momento assim. E essa semana, o dia que eu estava assistindo a palestra, essa palestra aí, né, essa entrevista, eu estava assistindo e cuidando, fazendo almoço, né, e o celular ligado ali do lado, eu estava assistindo, e aí, num determinado momento, eu pausei a palestra para dar uma olhada no meu WhatsApp. Eu falei, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui para eu olhar. E aí eu abri, tinha uma mensagem de uma amiga, tinha acabado de chegar. E ela mandou assim, eu estou muito triste. Acabei de saber que faleceu um amigo meu, e ele faleceu agora, semana passada tinha falecido a esposa, tudo de Covid, né? E na semana anterior tinha falecido a filha, que tinha acabado de ter bebê. Então, ficou o filho dele, né, o filho do casal, com o bebezinho. Meu Deus! E aí eu tinha acabado de ouvir aquele pedacinho onde ela fala das crianças que já estão reencarnando, sabendo que elas iam ficar sem pai nem mãe. E eu pausei exatamente naquela hora. Eu pausei para ver o que tinha no meu celular de mensagem.
E aí eu peguei e respondi para ela, falei, você não vai acreditar, eu estou vendo aqui uma palestra e eu acabei de ouvir isso. Falei, com certeza essa criança veio já sabendo que isso ia acontecer, e esse pai é quem tinha que ficar com ela mesmo, e com certeza os dois vão estar juntos aí para tocar a vida em diante, e os avós e a mãe foram sabendo que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, né? E aí, então, olha como que a gente tem que estar com esse material dentro da gente, porque as coisas vão chegando né, e utilizando. E assim é na aula, e assim é em qualquer lugar, né? Tudo a gente tem que estar aí captando as informações, esse mundo espírita que tem de livro, de palestra, a gente tem que ir guardando em nosso HD, porque é oportunidade para usar que não falta. Você né? falou isso, eu lembrei da parte do capítulo dos painéis luminosos, que o Lúcio fala que o painel só funciona se o evangelizador tiver estudado. Isso. Porque ele né? não vai puxar do nada, entendeu? Ele só vai conseguir plasmar lá nas imagens, na mente do evangelizador o que ele tem. Então, se a gente não consumir esse tipo de material, não funciona, que é aquilo que a gente estava falando do passe, né? Ele só funciona se você estiver predisposto a receber o passe. Exatamente. É maravilhoso. Né? Nossa, que história, Maria Helena. Nossa. Achei muito legal. Falei, como serviu? E ela falou assim, nossa, você não imagina como caiu bem isso em mim, e eu vou passar essa mensagem para o pai agora. Eu vou ligar para ele e vou falar isso para ele, porque vai ajudá-lo a saber que o filhinho dele já veio sabendo disso daí, que aí ia ser desse jeito. Né? Porque ela também é espírita, eles são todos de família espírita, mas eu nunca tinha escutado isso. Eu falei, eu também não, acabei de ouvir agora e com certeza tinha endereço certo essa mensagem, era para te passar. Então, olha, ai, não tenho vontade de chorar. Então, que coisa boa, né? Ou consolador, né, Maria Helena? Ou consolador. Exatamente. Foi muito bom, né? Os traumas não deixam de acontecer, mas o consolador consola, né? Que é o espiritismo, né? Tipo, a moça que eu falei que perdeu o filho, ela fala, o que me consola é saber que eu vou encontrar ele de novo. Então, o que me consola é isso. E que seja rápido. Aí ele fala, eu tô brigando com Deus aqui para que seja rápido. Eu falei, mas aí, né? É isso, gente. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado pelo depoimento, muito bom. Débora, alguma coisa para dizer? Acho que foi a única que não falou. E a Silvia também não falou. Quer falar, Silvia? Na verdade, eu só queria agradecer. Eu tenho mais contato aqui do grupo com a Cintia e com o Herbert. Eu estou engatinhando aí na evangelização. Eu comecei 2 finais de semana com a Cintia aos domingos, e aí veio a pandemia, e enfim. Então, assim, esse grupo está sendo maravilhoso para eu poder absorver as histórias de cada um. Eu gostaria, inclusive, em um outro momento, de entender um pouquinho mais como é que funciona a evangelização em cada um de vocês, assim, enfim, porque eu estou engatinhando mesmo, né? Eu não comecei, não fui para o front ainda, estou tentando me preparar um pouco antes. Mas, assim, é muito gratificante participar desse estudo. Então, eu só queria agradecer ao Herbert e à Cíntia pela iniciativa e a todos pela participação e assim, consolidar cada vez mais esse trabalho e eu tenho certeza que eu vou absorver muito, 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 porque eu estou com os ouvidos bem abertos aqui para ouvir o que vocês podem passar e o que eu puder ajudar, estarei à disposição. Então a senhora está com ouvidos de ouvir, é isso? Olha. Exatamente. Como disse Jesus. Obrigado, Silvia, legal. Isso é muito bom, porque a gente entende que está cumprindo a nossa missão, né, Cíntia? Que era justamente... A ideia é a gente trocar experiências, mas principalmente a gente conseguir incentivar outras pessoas a seguirem. Mas o que a Silvia falou é importante, né? Assim, falta falar um pouco mais vocês aí do trabalho de vocês.
Porque daí, pensem, isso vai ficar registrado. Uma outra pessoa pode abrir lá um YouTube uma hora, ver e falar, nossa, olha, me identifico com isso, olha que legal. Aí a gente começa então pela Débora, que já levantou a mão, e aí ela já vai falar como que é o trabalho dela, que dia acontece. A gente tem tudo na ficha de vocês lá, mas vamos compartilhar. Não, então, eu acho que eu vou fazer das minhas palavras da Silvia, agradecer mesmo pelo. Não está acabando nada, e vocês estão agradecendo, a gente tem um ano inteiro pela frente, hein, gente? Tem pelo menos 3 livros lá engatilhados, hein? Eu não sou evangelizadora ainda, né? Eu acho que eu tô com bônus horas, igual tem um vídeo do Amigos da Luz, eu não sei se vocês viram, de um telefonema. Eu acho que tem um bônus horas, porque eu acho que eu já fui chamada para ser há muito tempo e fiquei negando. Acho que eles me deram uma oportunidade agora, e no meio dessa pandemia, de aprender, e aprender. Eu sou mãe de 3 filhos, então eu evangelizo em casa, os meus. E eu auxilio na evangelização de bebê aqui. Eu ajudo com pesquisa, eu ajudo nas músicas, nas dinâmicas, no estudo, filmando, fotografando, mas na pandemia tudo parou. Né? Aqui o nosso centro parou geral. E aí agora, como eu não tinha o estudo ainda, porque eu sou uma recém-chegada no espiritismo, eu venho da católica, né? Então eu não me sinto apta ainda na função de evangelizadora, né? Mas nós resolvemos, eu e meu marido, montar um grupo, já que não estava tendo nada, e aí a gente está fazendo o evangelho no lar com as famílias, já que não tem nada. Então a gente convidou as famílias para participar do nosso evangelho do lar aqui em casa. Então a gente faz uma reunião no Google Meet, e aí a gente está estudando o evangelho junto. As famílias que estão desamparadas aqui. Não está desamparada, você já pegou. Fala sério, meu. Já pegou, Débora. Já. Olha como Jesus é espertão. Gente, eu morro de vergonha de falar. Por isso que eu Ainda bem que a gente Débora, tem chegada, eu tô emocionado de ver também. você falar isso. Nossa, imagina quantas pessoas não estão... Você estava aqui esse tempo todo, e 3 meses com a gente, guardando esse negócio. Você não está deixando as ovelhas desgarrarem. Não é? Né? Ela precisa mesmo compartilhar. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. A sua iniciativa, a sua conformidade baixa, que você falou, não é possível. Quando você fala assim, ó, não é possível, né? Que nem aquele do WhatsApp aqui. Não é possível, tem que fazer alguma coisa. É porque você não se conformou. Parabéns. Exatamente. Olha. Parabéns, nossa. É a forma que a gente achou de contribuir, né? É isso, né, evangelização? É só o começo, viu? Depois que pega, como que é que ela fala? Depois que garra, adoro mineiro, adoro. Se eu morar lá uma semana, eu volto falando vienense. Ainda bem que é recém-chegada, né? Imagina daqui a 20 anos como é que vai ser, né? Pois é, Débora. E, ó, as ovelhas não andam sozinhas, você sabe, elas andam em bando. Né? Aqui já estamos fazendo um bando, né? Como é a quadrilha, como quadrilha. A Janaína. Quadrilha. Nossa quadrilha, que é uma quadrilha do Brasil, porque aí se fala, isso aqui não dá pra fazer, dá sim, ó, fazem lá. A gente tem argumento agora, né, Isilda? Fala aí. Se vier com papo. Débora, parabéns, viu? Parabéns. Se vier com papo de que não pode falar de espiritismo, vem cá que eu vou te mostrar para o seu livro, titia. Já passei até para a diretoria lá de grupo de estudo para ela passar para frente a bola. Mas tem que dar palestra desse livro, gente. Mas a Cíntia já pegou já logo o mais influente. Falou, não, vai para esse aqui, ó. Ele que tem que falar. É ele que tem que falar. Já até escolhi o palestrante. Pode chamar a atenção. Mas é verdade, porque assim, a gente está muito, mas muito motivado com isso. A gente está muito assim, realizado em saber que estava escrito lá. Né? E assim, você não vai acreditar no que está escrito lá? É uma mediunidade. É um espírito que tem credibilidade. Não. Tem crédito, não é outro nome que eu
Não, é Eu queria credibilidade usar. mesmo. Não, ele Não. tem tudo isso. Mas aí o que acontece é assim, leva lá para o centro, coloca na palestra. A Cobrem dos seus palestra que a gente está palestrantes. falando, a gente foi lá e pegou o que tem mais audiência. Palestra Quanto de mais mais, melhor audiência. pra gente. E ainda vou ficar Entendeu? enchendo o saco. Mandou, falou. A gente, né, não tem que viver pela a persistência, né? E é Porque senão não vai. importante. Eu só falei assim, se evangelizar não tem obsessão. Como que é? Se evangelizar não... Eu usei até o rimando, eu não lembro o que eu falei para ela. Mas é isso, se evangelizar não tem obsessão, né, gente? Olha que isso, que o Lúcio forte. falou lá. Porque a nossa Quanto casa mais é cedo, muito... né? nossa casa é muito focada na desobsessão. Mas peraí, se eu sou focada na desobsessão, eu preciso trabalhar a evangelização para não precisar desobsediar, não é? Mas aí como é que faz? A gente vai tirar os clientes. A gente vai tirar os clientes aí vai ter E outro aí, pro Silvia? trabalho. E aí, Silvia? Vamos tirar todos os clientes lá do pessoal lá, dos obsessores lá e tal. Os Vai caras virar ficam todo mundo ali. evangelizador. Uhul. Eles vão perder o emprego? Não, só muda de ramo. A gente tá querendo acabar com a máquina de datilografar, só isso. O cara vai pro é. computador. Ô, gente, eu queria agradecer. Primeiramente, o Herbert também vai agradecer. Eu queria dar alguns recados. A gente conversou um pouquinho rapidamente, que a gente vai voltar daqui 15 dias com um novo livro, tá? Evangelização na Regeneração. A gente vai ter uns 15 dias para se organizar aí, tá? Para a próxima etapa, que vai ser uma etapa puxada, que são 4 volumes, né? E é uma coisa mais prática, como a Janaína trouxe alguns exemplos, a gente vai tentar exemplificar isso de uma maneira mais lúdica, até para a gente começar, como disse a Vera, a Maria Helena, a trazer isso para dentro, né, do nosso espírito, para lembrar esse negócio da água, eu tô louca para fazer esse negócio da água, para ensinar o infinito, gente. Não vai Vou não, me porque vai divertir. gastar água. Vamos achar outro jeito. Não, gasto água. Não, vai Depois eu uso gastar para água. lavar os pezinhos, faz o lava-pés, depois guarda a água com cloro, né? Isso aí sim, do lava-pés. Tem o lava-pé de bebês, que é a coisa mais Muito linda. legal. Então, a gente tem que, né, na hora, ou se não souber, sabe para quem ligar. Liga lá para a Cintia Vieira, liga lá para outra menina de Minas. Sabe uma coisa que eu pensei muito, a gente tem que fazer, a gente tinha que fazer mais encontro desse, e até preciso falar com a Ana Paula, né, Cíntia, para a gente poder promover. Por exemplo, uma das ideias que eu tenho é assim, pegar parábola por parábola e usar esses símbolos dessa forma aqui, né? Por exemplo, lava-pés, a parábola da figueira, procurar o símbolo, né, principal, que até a Uzi, ela tem um dos cursos dela, ela ensina muito bem a utilizar, tem um esqueminha, eu vou tentar disponibilizar lá no grupo para vocês, eu acho que eu tenho ainda esse digitalizado. Tem um esqueminha que eles fizeram de estudo de parábola, que eu, a partir do momento que eu aprendi aquilo, eu falei, bom, é um jeito de estudar, mas que eu já, né, fazia, mas eu comecei a usar nas minhas aulas, que foi muito mais simples. Você faz a pergunta, né, para a própria parábola e ela vai te respondendo, só que você destrincha ela. Imagina fazer isso daí. É método, né? Um método de estudo, né? E não é método de qualquer um, é método do povo lá espírita top, que eles divulgam, entendeu? E a gente pega. É verdade, para que a gente vai inventar a roda 2 vezes, gente? Já veio da espiritualidade, os caras já inventaram. A gente pode aprimorar, mas jogar no lixo né? É ruim, porque não complica. Então é isso, gente. A gente vai mandar e-mail com todas as informações, tá? Então fiquem atentos aos e-mails, provavelmente o link vai ser o mesmo, tá? E a gente volta daqui 15 dias. Quer fechar aí, Herbert? Era só isso mesmo. Posso fazer a prece, ou se alguém quiser, né? E era isso do livro e pronto. Acho que eu vou me esforçar para subir os vídeos aí, a gente vai conseguir. E agradecer, gente. Só tenho a agradecer vocês. Vocês são muito. Guerreiras, viu? Débora, parabéns, viu? Ter aparecido. Sueli, olha, de coração. Isilda, olha, fui incisiva com a Isilda e deu certo. A Isilda está aqui firme e forte com a gente. Bom demais, viu, Isilda? Maria Helena também, que entrou depois, fantástico. E a Vera, né? Sempre muito legal, sempre muito bom. Obrigada, meninas. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Por favor. Obrigada a vocês. YouTube, a gente que agradece. Vamos agradecer ao Lúcio e a Aninha também, porque eles foram fantásticos, né? De mandar isso para a gente de presente. A gente só está aqui estudando. Excelente.
está feito, e feito é melhor do que perfeito. Quem já viu essa frase? O que a Débora fez, ó. Ela fez. Feito é melhor do que perfeito. Vamos lá? Deixa eu ver, acho que o meu já está prontinho aqui, ó, Cíntia. Tá ouvindo a musiquinha aí, Cíntia? Tá? Vamos lá, então. Nesse momento, acalmando nossos corações e elevando nosso pensamento ao alto, pedindo permissão ao Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, aos nossos anjos da guarda, os amigos espirituais que nos acompanharam nesse momento. Pedimos a sua permissão para encerrar mais um estudo, mas não sem antes agradecer essa oportunidade bendita de estarmos em harmonia, em união e, graças a Deus, protegidos aqui em nossos lares, materiais e espirituais. Vamos agradecer a oportunidade trazida pelo seu Lúcio, pela Aninha, como bem lembrado aqui no começo da reunião, pela Vera, Janaína, tia Cris, com o seu canal, e todos aqueles envolvidos nesse trabalho maravilhoso de divulgação da evangelização infantil. Todos os exemplos trazidos aqui dessas pessoas que participam do Espiritismo. Vamos agradecer às nossas casas, né, aos nossos centros espíritas, cada um com o seu devido trabalho aí na sua cidade, pela oportunidade trazida por essas casas. Vamos mentalizar essas casas, seus dirigentes, seus presidentes, todos aqueles envolvidos na organização e na manutenção dessas casas, pois também dependemos dessas pessoas. A evangelização faz parte de um conjunto social, de uma comunidade, e nós queremos que todos estejam bem, também protegidos pela força maior do universo, que é Deus, nosso Pai, e o Mestre Jesus. Vamos agradecer aqui por podermos levarmos essa palavra a mais pessoas, quizá possamos atingir outros países e outros evangelizadores interessados em fazer esse trabalho, encerrando um ciclo que nos engrandece muito, que nos alimenta espiritualmente, mentalmente e nos encoraja a seguir em frente, certos de que todo o aparato espiritual estará à nossa disposição. Agora, mais do que nunca, nós temos uma responsabilidade maior. Mais do que nunca, nós devemos seguir em frente, pois temos todo o apoio que precisamos, mesmo que ele seja invisível para nós ainda. Dessa forma, enchendo o nosso coração, a nossa alma, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores.
Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus.